Oi! Nos meus delírios pessoais de hoje, a gente vai falar sobre filme caro. A gente sabe que produzir um filme não é uma coisa muito barata, mas tem alguns filmes que tiveram um orçamento assim um pouquinho maior. Todos os filmes que eu vou citar aqui tiveram boa bilheteria, recuperaram o dinheiro que investiram, mas que eles foram caros para ser feito, eles foram. Como eu sempre faço esses meus vídeos de lista, normalmente eu sigo por uma linha cronológica. Porém, nesse caso, não faz muito sentido eu seguir por uma linha cronológica. Na verdade, eu vou falar do filme com menor custo até o filme com maior custo. Ai, menor custo. Quem dera eu tivesse a renda do menor custo do filme. Mas tudo bem. O primeiro filme que a gente vai citar, ele teve um orçamento de 260 milhões de dólares. O filme é uma animação da Disney de 2010. Eu tô falando da animação Enrolados. O Walt Disney, ele tinha a vontade de produzir um filme sobre a Rapunzel desde 1940. Porém, o filme só foi estreado 70 anos depois, em 2010. Para que o filme fosse mais rentável e chamasse mais a atenção do público, o que os produtores da Disney fizeram? Eles mudaram o nome do filme, colocando o filme como Enrolados e não como Rapunzel. Por quê? Rapunzel não era tão convidativo para o público, principalmente para os meninos, dando a entender que a história seria simplesmente um conto de fadas. E isso fez com que eles mudassem o nome para Enrolados e que também desse mais espaço para o protagonista masculino, no caso, o Flynn Rider. O que muito surpreende esse custo na produção é saber que não teve nenhum grande nome no elenco da dublagem. Durante muito tempo, um nome muito cogitado foi o da atriz Reese Witherspoon, porém ela não gravou. Quem fez a voz da protagonista foi a atriz Mandy Moore, mas é entendível já que o filme foi o primeiro filme da Disney em computação digital. Então, é entendível o motivo dele ter sido tão caro. O próximo orçamento bate a casa dos 262 milhões de dólares. Também é um filme que está dentro do guarda-chuva da Disney, porém esse filme é da produção da Lucasfilms. E ele é uma produção de 2017. Eu tô falando do filme Star Wars: O Último Jedi. O que é muito surpreendente é que a franquia Star Wars, que começou lá em 1977, ela não era considerada uma franquia muito cara para produção no cinema. Porém, esse filme causou bastante impacto. Eles reviveram a série principalmente pela quantia de fãs que a saga tem. E o universo Star Wars, ele ultrapassa simplesmente o cinema. Ele vai para jogos, literatura, action figures, que são aqueles bonequinhos, mas é um nome mais bonitinho do que bonequinho. E principalmente as atrações dentro dos parques temáticos. E isso fez com que se tivesse essa vontade da Disney e da Lucasfilm de reviver essa franquia. O próximo só é $1 milhãozinho mais caro, assim, coisa pouca. Com um orçamento de 263 milhões, a produção da Warner de 2016, o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. A grande pretensão da Warner lançando Batman vs Superman era alcançar os filmes em live action da Marvel. Porém, isso não aconteceu. O público não recebeu muito bem o filme e isso caiu muito como culpa do diretor, o Zack Snyder, principalmente por escolhas de como deveria seguir a história. O público não gostou muito da história não, então isso fez com que as críticas fossem bem pesadas pro filme. O próximo filme é uma produção bem esquecida, na verdade. O filme teve um orçamento de 264 milhões e foi outra produção da Disney, só que de 2012. Eu tô falando do filme John Carter Entre Dois Mundos. O filme é inspirado na obra do Edgar Rice Burroughs. Ele foi o criador do Tarzan. Então eles tentaram trazer uma outra história do mesmo criador. A história original tem o nome de A Princesa de Marte, porém eles decidiram colocar esse nome que foi John Carter Entre Dois Mundos. O conto original do Burroughs, ele foi uma das grandes inspirações para a história de Star Wars. O que aconteceu foi, quando o filme foi lançado lá em 2012, ele não foi muito bem recebido pelas críticas.
Em um momento em que o conto foi escolhido como inspiração para o Star Wars, agora com o filme, ele ficou muito mais como uma cópia barata de Star Wars. E agora, empatado com um orçamento de 275 milhões, a gente tem duas produções da Lucasfilmes. Uma de 2018 e uma de 2019. A de 2018, que é Han Solo, uma história Star Wars, e a de 2019, que é Star Wars, a Ascensão de Skywalker. Ainda tentando seguir essa ideia de reviver a série, que foi muito famosa no seu lançamento lá a partir de 1977, teve uma recepção razoável ali em 2017, tentaram se fazer outro filme, principalmente focando em um personagem que foi no Han Solo, em 2018. Porém, isso não agradou nem um pouco. O que aconteceu foi que se teve a demissão dos diretores e se seguiu um caminho mais seguro para se fazer o filme. O que aconteceu foi que o roteiro ficou fraco. A produção não ficou tão animadora quanto se esperava. E o que aconteceu com Star Wars A Ascensão de Skywalker foi que o filme tentou agradar, trazendo esse fanservice de toda a saga. Aconteceu que não agradou ninguém. Foi uma tentativa e acabou sendo um tiro no pé. A gente tem mais um empate. E agora com um orçamento de 300 milhões de dólares. Eu tô falando do último filme da franquia de 2007, Piratas do Caribe no Fim do Mundo. E também a produção da Warner de 2017, Liga da Justiça. Piratas do Caribe surgiu como uma ideia da Disney meio que copiar a Warner. Na verdade, a Warner tinha tido muito sucesso com a produção de Matrix e de Senhor dos Anéis, e a Disney acreditou que fazendo Piratas do Caribe traria a atenção de um público infanto-juvenil. E isso funcionou muito bem. O filme foi muito bem recebido pelo público e a trilogia inicial foi muito bem aceita também. Esse é o último filme da trilogia inicial com o trio protagonista. Já o filme da Warner, Liga da Justiça, não foi tão bem aceito assim. De acordo com o público, a narrativa do filme era bem conflituosa. O que acontece? Trouxeram novos personagens, que foi o caso do Flash, o Aquaman e o Cyborg, porém não se foi explicado muito sobre a história deles. E isso fez com que o público não se apegasse tanto aos personagens. E uma das coisas mais complicadas na produção foi o afastamento do diretor, o Zack Snyder, por motivos pessoais. E isso deu mais uma atrapalhada na produção do filme. Se você achou que a gente ia falar de produções caras do cinema e as produções da Marvel estariam de fora, sinto lhe dizer que você estava enganado. Com um custo de 316 milhões de dólares, a produção da Marvel Studios de 2018, Guerra Infinita, foi um agrado bem grande para os fãs. Diferente das críticas que se tem sobre o universo cinematográfico da DC, o filme Guerra Infinita traz a junção de todos os personagens adaptados para o cinema pela Marvel Studios e ele consegue costurar muito bem todas as histórias. Isso acontece porque todos os personagens tiveram seus filmes solos, então não se tinha brechas em contar a história de cada um. Pelo contrário, foram colocados todos num filme e todos eles lutando contra um vilão em específico. E isso ajudou bastante o público no entendimento. E isso também se repete na próxima produção. Teve um orçamento um pouquinho maior. Ao invés de 316 milhões, esse teve 356 milhões. A gente está falando do filme de 2019, Vingadores Ultimato. Como eu já disse, em Guerra Infinita os personagens já estavam muito bem desenvolvidos. Em Ultimato isso se repete, já que a história consegue costurar todos os personagens e trazer um entendimento bem legal para o público de como todo aquele universo funcionava. Então foi bem aceito pelo público também. Porém, Vingadores Ultimato não foi a produção mais cara da Marvel Studios, não. A produção mais cara da Marvel Studios alcançou a casa de 365 milhões de dólares de investimento. E foi Vingadores Era de Ultron, de 2015. Diferente de Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e até mesmo o primeiro filme dos Vingadores, esse filme não teve uma recepção tão boa do público. Na verdade, o que aconteceu foi que a história foi muito comparada com a do primeiro filme, e isso causou bastante incômodo no diretor Joss Whedon, fazendo com que ele deixasse a franquia.
Porém, teve a troca do diretor, mas mesmo assim, o universo cinematográfico dos Vingadores da Marvel conseguiu seguir de uma maneira bem eficaz, trazendo bastante sucesso e tornando bastante rentável para Disney e para Marvel Studios, que tá no guarda-chuva da Disney, igual a Lucasfilm também tá e por aí vai. E agora a gente vai falar do filme mais caro da história. Durante muito tempo, quem liderava essa pesquisa era o James Cameron com Titanic e Avatar. Porém, em 2011, teve um filme que superou todo e qualquer outro filme. O filme teve um orçamento de 379 milhões de dólares. De 2011, Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. Na verdade, se tinha uma especulação muito grande de um possível fracasso dessa saga, já que o diretor original tinha deixado a produção e dois dos protagonistas também tinham deixado o elenco, o Orlando Bloom e a Keira Knightley. Porém, o grande nome do filme, que é o Johnny Depp, permaneceu no elenco. E um grande nome que foi incluso na produção foi o da atriz Penélope Cruz. Isso agradou bastante os fãs e fez com que o filme fosse muito bem aceito pelo público. Isso se deu porque a interpretação do Johnny Depp continua tendo o mesmo ar cômico e agradando bastante o público infanto-juvenil. Citei para vocês aqui algumas produções bem carinhas do cinema. Na verdade, a maioria delas pertence a alguma saga de algum universo em alguma produtora. Se você quiser que eu fale especificamente sobre algum desses universos, eu já peço que você fale aqui embaixo nos comentários para mim. Peço que vocês deem um like nesse vídeo se vocês gostaram. É muito importante para mim o like, já que assim eu consigo saber se os meus vídeos estão agradando vocês ou não. Também peço que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, assim vocês ajudam o meu canal a crescer, trazendo mais gente para ele. E se você não for inscrito, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, assim o YouTube sempre vai te avisar quando eu lançar um vídeo novo. Se o YouTube não te avisar, eu te aviso lá pelas minhas redes sociais. Elas estão passando aqui agora, tanto o meu Instagram quanto o meu Twitter. E elas estão sempre linkadas aqui na caixa de descrição. Esse foi o nosso vídeo sobre cinema dessa semana. Eu espero que a gente possa se ver na semana que vem e tchau!